Glória a Deus. Convido os amados para que abram a palavra de Deus na carta aos Romanos, capítulo 2, versículos de 1 a 16. Amém? Quem encontrar, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. Amém? Misericórdia. Carta aos Romanos, capítulo 2, versículos de 1 a 16. Misericórdia. Vamos lá? Pode fechar a luz aqui da frente, ô Vitor. Vamos fazer essa leitura com toda a igreja. Vamos fazer uma leitura responsiva? Eu faço a leitura dos versículos ímpares e a igreja os pares. Amém? Amém? Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois condena a você mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Contudo, por causa do seu coração obstinado e sem arrependimento, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Haverá sofrimento e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro, para o judeu e depois para o grego. Pois Deus não mostra favoritismo. Porque não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei é que serão declarados justos. Mostram que as exigências da lei estão gravadas no coração deles. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Amém. Oremos. Senhor, nós louvamos, bendizemos o nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Pedimos ao Pai que o Senhor continue a fazer presente no nosso meio e falar aos nossos corações, que o Santo Espírito do Senhor encontre toda a liberdade para tratar nas nossas vidas, ó Deus, aquilo que o Senhor tem proposto através da Tua Palavra, e que sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor. Ora, em nome de Jesus.
Amém. Esse texto aqui da palavra de Deus, a gente lê as fortes palavras, né? Ali no finalzinho do capítulo 1, a degradação do gênero humano, né? O homem afastado, a depravação desse homem longe de Deus, especialmente alguns cristãos, mas especialmente os judeus. Eles poderiam até ser tentados a entrar em concordância com Paulo, no sentido em que condenar aqueles pecadores que praticam e também aprovam coisas dignas de morte. Esses religiosos facilmente lamentariam o estado depravado dos outros, sem perceber que estavam no mesmo lamaçal de pecado. Nos capítulos 2 e 3, Paulo afirma que o problema do pecado ele é universal e ele atinge igualmente a todos, tanto judeus também quanto gentios. Agora, qual é, na verdade, o perigo da autojustiça? É muito fácil enxergar, condenar as falhas nos outros. Amém? Sim ou não? Sim ou não? Alguém de vocês aqui já ouviu falar a respeito da síndrome do macaco? Quem já ouviu, levanta a mão. Ninguém nunca ouviu falar? Levanta a mão. Ouviu ou não ouviu? Quem mais? Eu vou contar para vocês aqui, marca aí. O macaco é um animal bastante interessante. Ele tem vergonha do seu rabo. E o que ele faz? Ele senta em cima do seu rabo e fica apontando para o rabo dos outros macacos e rindo. Olha o rabinho dele, olha o rabinho dele, olha o rabinho dele. Mas esquece que o dele tem a mesma formato, né? Carrega também a mesma vergonha. Então, o que o texto está falando aqui, mais ou menos está caminhando por aí, né? Essa síndrome de termos algumas coisas em nós e escondermos, né? E então apontar, na verdade, o problema dos outros. Então, à luz dessa introdução, o tema para essa noite é o justo juízo. E nós precisamos pensar e aprender a respeito disso. Então, o homem ele tem uma facilidade terrível para enxergar e condenar o erro alheio. O homem, ele confia, na verdade, na sua própria justiça, mas ele tem dificuldade de reconhecer a graça de Deus sobre a sua vida. No versículo 14 diz assim, do primeiro capítulo: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Então, durante o ministério na terra, enquanto Jesus esteve entre nós, uma das questões que Jesus ele tratou com os seus discípulos, e foi uma tratativa muito importante, muito interessante, foi a respeito da arrogância, foi a respeito da alta justiça de seita, como, por exemplo, a seita dos fariseus. Em Mateus, no capítulo 23, versículos 27 a 28, a palavra de Deus diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, lindos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo o tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos aos povos, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. E aí agora a gente vai dar uma pausa aqui e vamos fazer uma introspecção. Será que está muito diferente os dias de hoje como nos dias de Paulo? Será que esse assunto ele foi tratado, ele foi exterminado lá atrás e nós não convivemos com ele? Não. A humanidade ela continua na mesma pegada, ela continua na mesma toada. Nós temos uma facilidade incrível
de olharmos para as pessoas e nós enxergarmos problemas nas pessoas, nós encontrarmos defeitos nas pessoas, nós encontrarmos algo que nos causa repulsa nas pessoas, mas nós esquecemos o essencial, de nos colocarmos frente a frente ao espelho. Nós temos a dificuldade de fazermos uma introspecção, de nós tratarmos as nossas dificuldades, de nós tratarmos os nossos problemas. Nós temos a facilidade incrível de olhar para os nossos irmãos, nós temos uma facilidade incrível de olhar para alguém e começar a apontar os seus defeitos, os seus erros. Nós queremos de qualquer maneira que aquela pessoa, ou as pessoas, ou a sociedade, ou a comunidade, quer lá que seja, se enquadre dentro do nosso padrão, dentro do nosso perfil, dentro da nossa vontade, dentro da nossa visão. E isso está tudo errado, não é condizente com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos mostra que nós precisamos olhar para a Bíblia, olhar para a palavra. É ela que é a nossa aferição, é ela que é a régua, é ela que é a vara, é ela que dita para nós os nossos princípios, é ela que dita para nós aonde nós, na verdade, devemos chegar. Você já parou para pensar que, já contei aqui um testemunho, né? Vou falar novamente porque alguns não ouviram, que havia numa igreja um homem que ele chegava ali dentro da igreja, né? E ele era completamente respeitado por todas as pessoas da igreja. Ele era reverenciado pelo grupo de mulheres, pelo grupo de jovens, pelo grupo de adolescentes, pelo grupo de crianças. Ele era convidado para pregar em todos os cultos, para impor as mãos, para expulsar demônios. E aquele homem, ele era bem reconhecido dentro daquela igreja. Em um determinado dia, o filho dele segurou na barra da saia da mãe e disse o seguinte: mamãe, hoje a gente não vai embora, né? Hoje a gente vai ficar aqui na igreja. Mamãe, que tal nós mudarmos para a igreja? E a mãe então olhou assustada para o menino e perguntou: mas por que, filho? A senhora já percebeu que aqui na igreja o papai ele é comunicativo, o papai ele é amoroso, ele é receptível, ele é dócil, mas lá em casa ele é o terror, ele briga com a gente, ele espanca a gente, ele maltrata a gente. Então o que Paulo está falando aqui é mais ou menos isso, que as pessoas ali, principalmente as seitas farisaicas, eles tinham essa questão de fazer apontamentos, de apontar as falhas, os defeitos dos outros, até tirando essas pessoas da presença do Senhor, de tal maneira, já condenando para uma vida afastada do Senhor, uma vida eterna junto com Satanás e seus demônios, mas eles esqueciam do fundamental, do principal, de olhar para si mesmo. Então, quando a pessoa ela recusa essa ajuda oferecida por Deus, não existe um remédio para ela. O remédio é ser ajudado, o remédio é ser moldado, o remédio é ser quebrantado pela palavra de Deus. E quando existe essa recusa, ela vai então caminhando de passo largo para a morte. Ela é incapaz de se livrar dos laços da iniquidade. Por quê? Porque vive uma vida aparente, né? Como o Senhor Jesus disse: olha, vocês são como sepulcros caiados, né? Para você ter uma ideia de o que é isso, né? Você vai ali na região central de São Paulo, próximo à Paulista, tem o cemitério do Araçá. E se você começar a andar nos corredores ali, sabe que dá até vontade de você morar naquele lugar? Mas vai pensando em
é, estruturas assim, fúnebres, de alto padrão, mármore, bronze, homenagens, é uma coisa assim incrível. Mas ali o que que tem? Apenas casca, apenas aparência. O que tem lá dentro é o quê? É algo que é podre, algo que não tem a mínima validade. E quando o Paulo está tratando aqui com a igreja de Roma, está tratando esse problema. Olha, vocês estão fora da visão, vocês estão fora do alvo, vocês estão fora do objetivo, vocês estão vivendo vida aparente, vocês estão apontando as pessoas, mas vocês não estão se colocando no lugar dessas pessoas aos quais vocês estão fazendo esses apontamentos. Então, as pessoas, né, ela acha conforto em ver o pecado dos outros. É confortável e não reconhecer que o justo Deus rejeitará todos os que praticam injustiça. E o praticar injustiça também está diretamente relacionado dentro do apontamento, dentro do princípio de eu achar que eu sou sempre o certo e as pessoas que estão ao meu lado, elas estão erradas. Achar que a minha adoração é que Deus está aceitando e não a adoração de outrem. É que a minha dedicação ministerial é aquela que satisfaz ao Senhor e não, na verdade, a que Ele espera ao que o outro Ele está oferecendo. Então, Deus, Ele coloca sobre nós a sua justiça. Nós precisamos entender o seguinte: a alma que peca, essa alma ela morre. Amém? A alma que peca, essa alma morre. A alma que peca, ela está afastada do Senhor. E pecado também é se preocupar com a vida alheia, no sentido de não estender a mão àquele que está necessitado. E às vezes nós pensamos que a necessidade da pessoa está apenas no físico, no material. Em oferecer uma cesta básica, em se comprometer financeiramente com essa pessoa, em dar uma ajuda, pegar a mão e... Não. As pessoas precisam de um abraço, as pessoas precisam de um ouvido amigo para ouvir nas suas necessidades, no seu desabafo. Mas como encontrar isso com pessoas que têm mais prazer em fazer juízo de que estender a mão? Como encontrar segurança em pessoas que mais apontam o dedo de que se coloca no lugar daquele que está necessitado? Então, ao mesmo tempo, Paulo ele tira a desculpa das pessoas que se julgam boas e oferece para essas pessoas a esperança. A nossa esperança, ela está na palavra de Deus. É por ela que nós seremos julgados. A nossa perspectiva, ela está na palavra de Deus. É por ela que nós seremos julgados. O nosso futuro, a nossa vida eterna, ela está na palavra de Deus. É por ela que nós seremos julgados. Tem pessoas que parece que são os seguidores, né, de homem. A Bíblia ela aponta a Jesus como o único suficiente Salvador. A Bíblia ela apresenta Jesus como o mestre. A Bíblia aponta através de Jesus a nossa salvação, a nossa morada eterna. Mas ainda hoje nós encontramos pessoas que colocam homens acima, num patamar mais elevado que Jesus, reverenciam, glorificam mais a homens do que ao próprio Deus, dedicam as suas vidas mais as bens, as coisas terrais, as coisas materiais, do que aquilo que ainda está por vir. Então, Deus oferece para cada um de nós uma palavra de arrependimento. Deus ele oferece para nós a
a oportunidade de sermos desvencilhados da incorruptibilidade. Deus, Ele oferece para nós uma oportunidade de termos uma condição melhor, de recebermos, de sermos participantes das suas bênçãos. Através do quê? Da sua graça. Através do quê? Do seu valor imerecido. Então, nós precisamos entender que as palavras, elas têm poder. Ela tem poder de construção, mas ela tem poder também de destruição. Uma palavra bem ministrada, uma palavra bem dirigida, uma palavra bem orientada, ela pode trazer salvação para a vida de uma pessoa. Mas uma palavra mal dirigida, uma palavra pesada, uma palavra de acusação, ela pode matar espiritualmente uma pessoa. Mas nós precisamos entender, a despeito de todas as coisas, que Deus, Ele é o justo juiz. Não cabe a nenhum de nós aqui apontarmos o dedo para alguém e falar assim, ó, esse é cidadão dos céus, esse não é. Esse é pecador, esse não é. Esse vai para o inferno e esse vai para o céu. O Senhor Deus, Ele é o justo juiz. É Ele que tem a última palavra. E Ele nos entregou a sua palavra como molde. Ele entregou a sua palavra para nós como um certificado de garantia de vida eterna. Ele oferece para mim e Ele oferece para você como um justo juiz a sua graça, um favor imerecido. No capítulo 3, versículo 24, diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. No 4,16 ele diz: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas os que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm fé que Abraão teve. Ele é o Pai de todos nós. Ainda no 5,2 ele diz: por meio de quem obtivemos acesso pela fé, esta graça do qual agora nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E no 6,14 ele diz: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça é algo que não merecemos. Graça é um favor que Deus oferece a mim e para você, dando-nos a oportunidade de sermos feitos cidadãos dos céus. E essa graça, ela vem de cima. Essa graça, ela vem da parte do Senhor, porque a vontade dele é que nenhum de nós venhamos a nos perder. Agora, estamos realmente vivendo debaixo dessa graça? Ou estamos sendo alvo de acusações e o inimigo tem soprado em nossos ouvidos através de qualquer um tipo de meio de comunicação, ou até mesmo através da vida das pessoas, dizendo: olha, para você não tem jeito, para você é final de linha, você peca tanto, que você não será aceito por Deus, você é tão desgraçado, né, no termo de iniquidade, em termo de pecado, que Deus, Ele já não vai mais te oferecer essa oportunidade. Negativo. Deus nos ama de uma maneira extraordinária. Deus nos ama de uma maneira sobrenatural. Deus não deu a mim, não deu a você a oportunidade de juízo, de julgamento com os nossos irmãos. Ele sim, Ele é o justo juiz. Ele sim tem preparado para nós uma nova cidade, uma Canaã celestial, a cidade santa que desce dos céus. Para quem? Para todos aqueles que forem obedientes à sua palavra. Nós não temos, de maneira alguma, através da palavra de Deus, autorização para ficarmos julgando uns aos outros, né? Nossa, olha, já parou para pensar a respeito disso? Né? Principalmente num passado não tão distante, quando havia um juízo terrível a respeito de doutrina de usos e costumes. Nossa, irmã, se você usa calça comprida, você vai para o inferno. Nossa, se você cortar o cabelo, você vai para o inferno. Nossa, se você usar o batom, você vai para o inferno. Nossa, e vai colocando todo mundo de baseada
no inferno e não apresenta de maneira nenhuma essa graça salvadora do Senhor, esse favor imerecido por parte do Senhor. Então, nós precisamos enxergar essa longanimidade e essa tolerância de Deus para conosco quando nós verdadeiramente nos arrependemos, quando nós decidimos falar não ao pecado e para toda forma de pecado. Aí você vai dizer, mas é impossível viver sem pecar. É impossível viver sem pecar, mas é possível viver pecando e pedindo perdão todos os dias, se arrependendo todos os dias, se reconciliando com o Senhor todos os dias, e Ele não rejeitará de maneira alguma a nossa oração de arrependimento. Deus, Ele julgará a cada um de nós conforme os nossos atos. A palavra de Deus diz que Deus, Ele retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ainda diz que, no versículo 11, que em Deus não há acepção de pessoas, não há parcialidade. Então, nós precisamos entender o seguinte, que muitos querem viver através da lei, julgando uns aos outros através da lei. Mas nós precisamos entender que possuir a lei não confere salvação. Ser ouvinte da lei não confere salvação. Para sermos justificados, nós temos a necessidade de obedecermos à lei, sermos tão somente obedientes à lei do Senhor. Paulo ainda mostra que nenhum judeu obedeceu à lei perfeitamente. Não há um justo, nenhum sequer. Não há alguém aqui que possa apontar para o seu irmão, apontar para alguém e dizer, olha, você está fazendo isso, aquilo outro. Sabe uma coisa, um tabu que existe também dentro das igrejas? É uma coisa muito interessante, e que nós, pastores, vivemos isso, né? Às vezes as pessoas, elas passam por dificuldades em relação a pecado, em relação a desviar do alvo, em relação a estar fora da presença do Senhor, e elas querem consertar as outras pessoas. Olha, pastor, fulano está assim, assim e assado. Olha, Beltrano está praticando isso, isso e isso. Olha, aquela irmãzinha lá da consagração não é tão consagrada assim não, pastor. Tem que dar uma mexidinha na vida dela lá para ver o que está acontecendo. Olha, aquele pessoal do louvor lá, toma cuidado, porque aquele pessoal do louvor lá não é tão espiritual quanto estão aparecendo. Olha, aquele pessoal lá da introdução lá, aquilo ali é tudo fachada, aquilo ali, irmãos, onde está escrito esse negócio aí? Que esse tipo de problema tem que ser trago ao pastor da igreja, para o pastor resolver essas questões. Os pastores, eles resolvem as questões espirituais da igreja através da palavra, através do ensino. E tão somente apelar àqueles que ouvem de serem praticantes da palavra de Deus. Quando você deixar ser moldado pela palavra de Deus, quando você deixar que o Espírito Santo de Deus, ele tome realmente o seu coração, tome a sua mente, tirar de você, tirar de nós tudo aquilo que nos afasta do Senhor e que nos aproxima dele, a igreja ela vai ficando mais consistente, ela vai ficando madura, ela vai realmente receber da parte do Senhor esse avivamento espiritual. As pessoas elas começarão a ter prazer, a ter alegria de estar na casa do Senhor. Elas vão marcar o tempo, marcar a hora. Olha, está chegando a hora de eu estar reunido com o corpo, com meus irmãos, com a minha família, porque isso me faz bem, porque eu preciso estar juntamente com eles ali, partilhando a minha necessidade, partilhando a minha tristeza. Meu irmão, como é gostoso, como é maravilhoso o que aconteceu aqui na semana passada. Nós estávamos aqui conversando, olha, a nossa irmã, ela está doente, a nossa irmã, ela tem alegria imensa de estar no nosso meio, mas ela não pode. Vamos fazer o seguinte, vamos lá levar a igreja para a casa dela.
Aí invadiu lá a casa da irmã lá e já oramos junto lá, foram oração, abraço, súplica, e olha, no momento da alegria está junto, mas no momento da tristeza a gente tem o prazer de estar junto também. E o interessante, o bacana foi que ninguém disse: ah, aquela irmãzinha lá, naquela casa eu não vou, mas de jeito nenhum, porque ela é naquela ali eu não vou, porque o marido. Não, negativo. Houve ali uma visão de igreja, de reino. Ela está precisando da gente? Tá, então vamos lá, vamos orar, vamos abraçar, vamos estar juntos. Aí a gente vê a necessidade das pessoas, vamos abraçar, vamos ver o que a gente pode fazer pela necessidade dessa pessoa. Olha, está chorando, então vamos ali, vamos chorar junto. Olha, está se alegrando, vamos, né? Igual hoje nós passamos o dia todo se alegrando juntos, né? Numa festa aí, uma parte da igreja, graças a Deus. Mas é assim o povo de Deus. É se reunir no tempo de alegria, é se reunir no tempo de tristeza, e fazer com que todas essas ferramentas de Satanás para a destruição da igreja, elas caiam por terra em nome de Jesus. E Paulo, ele disse aqui, né, que havia no meio da igreja essa questão do julgamento, do juízo de irmãos contra irmãos. E aí eu quero encerrar aqui para os irmãos, fazendo uma citação do Evangelho de João, no capítulo 12, versículos 47 a 48, que diz assim: se alguém ouve as minhas palavras e não guarda, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Amém? Então, não vamos ficar perdendo tempo julgando pessoas. Não vamos ficar perdendo tempo apontando defeito das outras pessoas. Se a pessoa tem problema, se a pessoa tem defeito, cabe a nós, como servos de Deus, fazer o quê? Abraçar, orar junto, tentar de alguma maneira decidir essa situação. Nós louvamos a Deus que hoje nós temos aqui na igreja, embora a grande parte da igreja ainda não entendeu esse negócio, mas nós temos aqui chamado um ministério Celebrando a Restauração. O Celebrando a Restauração é um projeto de Deus, eu não tenho dúvida disso. Quando você vê que pessoas que outrora estavam vivendo uma vida sem um encaminhamento, sem uma perspectiva, sem uma esperança, e ela chega aqui e ela não é julgada. Ah, você está fazendo isso aí que está errado. Ah, também você está fazendo aquilo é errado. Ah, você está... Não. Ela vai vir aqui, vai abrir o coração, vai falar dos erros, ela vai ser abraçada, vai ser ouvida, e vamos orar junto, e assim a pessoa vai crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não cabe a nós, mas sim a palavra. É a palavra de Deus que vai condenar ou absolver. Agora, cabe a você. E qual é a situação sua, pessoal? Se você tem o hábito, se você tem a mania, se você tem por costume, através da rede social, através do telefone, através de qualquer um tipo de situação, ficar apontando o erro e defeito dos outros, pare um pouco para pensar na sua vida. Como é que ela está? Ela está bacaninha mesmo diante de Deus? Está perfeitinha? Não tem nada para ser restaurado? O casamento está, 10, é exemplo para todos? A criação dos filhos é exemplo para todos? Você como patrão, você é aquele patrão que todo mundo quer ter como patrão? Você como funcionário, é aquele funcionário que todos desejam realmente ter como funcionário? Você como membro da igreja, você tem prazer, você tem alegria de ser membro da igreja, de participar dos ministérios da igreja, de ter fluindo em sua vida, aflorando na sua vida os dons ministeriais, te dá prazer, te dá alegria quando você vem à casa do Senhor e você faz
esse negócio com amor, você faz esse negócio com paixão, aí você vai começar então a influenciar as pessoas de uma maneira positiva, de uma maneira diferenciada. Eu tenho sentido aqui na igreja muitos irmãos se envolvendo nisso, vibrando com esse negócio, sentindo realmente a necessidade de ajudar pessoas, né? Eu quero pegar como exemplo o Douglas, né? Nesse trabalho que vai ser realizado ali de evangelismo, todo o tempo, o dia todo. Olha, está faltando isso, vamos correr atrás, está faltando aquilo, vamos correr atrás. Cadê o pessoal? Cadê vocês? Se manifestem aí. E o pessoal está se manifestando. Para quê? Para falar um da vida do outro? Para julgar um ao outro? Não. Existe um povo lá que ainda não conhece Jesus. Eles estão vivendo em dificuldade. O que nós podemos fazer por eles? Apresentar as boas novas de Cristo. Apresentar o Evangelho. Eles terão a vida transformada. E estão sendo transformada para a honra e glória do nome do Senhor. Então, vamos parar de julgar. Vamos viver a nossa vida, né? Não vamos ser como o macaquinho lá que senta no rabo e fica apontando os defeitos dos outros. Mas vamos olhar para o nosso interior, para o nosso eu e pedir: Senhor Jesus, trate na minha vida. Senhor Jesus, tira aquilo que não te agrada. Senhor, tira de mim aquilo que está me afastando do Senhor. Eu quero ter proximidade com o Senhor, eu quero ter comunhão com o Senhor, eu quero ter vida e vida com abundância na presença do Senhor. É mais ou menos isso que Paulo está falando aqui, para nós sermos cidadãos dos céus. Amém? Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vou pedir para que você baixe a sua fonte, enquanto isso o Ministério de Louvor e os irmãos que vão ajudar na distribuição dos elementos da ceia do Senhor. Senhor, nós louvamos, exaltamos, bendizemos o nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Obrigado a Deus pela Tua palavra que é viva, que é eficaz, que é penetrante. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor por tudo aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Oro em nome de Jesus. Amém.